Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 2. A partir do versículo 42. Atos capítulo 2. Versículo 42 até o versículo 47. É o objetivo aqui. Rafael me falou que eu tenho até meia-noite. Hoje é dia de vigília. Então, eu vou embora aqui. Então, a hora que você dormir, pede para a pessoa que está do teu lado te cutucar, tá? Para você acordar de novo e continuar aqui. Eu não tenho poder de ressuscitar. Vocês pedem isso para o Samuel, para o Rafael. Se morrer, a gente enterra ali, mas... Faz a leitura do texto. Atos 2, de 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai amado, estamos diante da Tua santa palavra, do Teu santo conselho, a palavra que gera vida, a palavra da qual tanto dependemos. Produza em nós, Senhor, vida. Desperta o nosso espírito para Te amar com todo o nosso ser e para buscar a obediência àquilo que o Senhor diz, porque a igreja é mais do que aquilo que nós sonhamos. A vida cristã é mais do que aquilo que nós idealizamos. Nós somos Teus, debaixo do Teu propósito, e a igreja é Tua, e é o Senhor quem dá forma à igreja, é o Senhor quem dá a missão da igreja. Nós só temos de nos submeter à Tua vontade. Então te rogamos que nesse momento o Teu Espírito nos conduza à compreensão dessa passagem, e não só a compreendê-la, mas que ela transforme as nossas convicções, gere fé em nosso coração e obediência na prática. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Como nós podemos testemunhar de Jesus ao mundo? Como igreja. Começando por onde nós estamos. A Igreja Batista Espaço Vida é uma igreja para Piripiri, certo? Sim ou não? Sim ou não? Para alcançar as pessoas de Piripiri, se você disser não, eu vou jogar essa Bíblia na tua cabeça. Sim, essa é a resposta. Mas ela é apenas uma igreja para Piripiri? Não. Ela é uma igreja para o estado do Piauí? Sim ou não? Sim. Ela é uma igreja para o Nordeste? Sim. Ela é uma igreja para o Brasil? Sim. Ela é uma igreja para a América Latina? Sim. Ela é uma igreja para o mundo? Sim. Toda igreja local é uma igreja para o mundo. Ela começa pelo que faz aqui, mas ela é uma igreja para o mundo. A visão de Deus para uma igreja local é uma visão global. Como, então, nós testemunhamos de Jesus ao mundo, começando por onde estamos? Sim, é por aqui que devemos começar. Mas não só ficar aqui.
Tem 3 práticas que esse texto apresenta para nós, de uma igreja que testemunha de Jesus ao mundo, começando por onde ela está. Primeira prática é perseverar. Anotou aí? Perseverar. Mas agora você coloca um travessão na frente e continua a frase: perseverar naquilo que realmente importa. Perseverar naquilo que realmente importa. Olhe mais uma vez o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja que testemunha de Jesus persevera naquilo que realmente importa. O que está acontecendo em Atos? Jesus, no capítulo 1 de Atos, versículo 8, antes de ascender aos céus, Jesus disse aos discípulos que eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, onde eles estavam, Judeia e Samaria, ao redor de Jerusalém, a região ao redor, e confins da terra, todos os outros lugares. Isso aconteceria quando o Espírito Santo descesse sobre eles. O Espírito Santo desceu. Atos capítulo 2 narra isso. Então, cheio do Espírito, Pedro faz uma pregação. E ele basicamente fala de Jesus para as pessoas. O que acontece no final do capítulo, ou na segunda metade do capítulo 2, é que os ouvintes de Pedro o interrompem, desesperados. Porque ele chegou no ponto de dizer que eles mataram o Filho de Deus, o Cristo que Deus enviou para Israel, o Messias. E então eles dizem: o que faremos? Eles interrompem o sermão. Como pregador, eu gostaria de ser interrompido dessa maneira. Eu estou pregando contra o pecado da pessoa, ela levanta a mão: por favor, nem conclui, me fala como eu faço para ser salvo. É isso que eles perguntam. E Pedro diz: se arrependam e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus. E eles se arrependem. E o texto diz que cerca de 3.000 homens se arrependem naquele dia e são batizados. Mas não são só esses 3.000 homens, têm suas famílias. É uma igreja que, imagina, no primeiro dia de igreja, na plantação dessa igreja, do nada nós temos mais de 3.000 cabeças. Como fazer esse negócio? Como essa igreja agiu? O versículo 40 nos diz que, com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Pedro disse: vocês precisam se arrepender, ser batizados, e sabe como vocês vivem a partir de agora? Vocês se separam do que vocês faziam antes. São judeus, eles iam para o templo, para a sinagoga, eles liam a Torá, eles oravam, jejuavam, mas ele diz: vocês estão numa geração perversa e vocês faziam parte dessa geração perversa, apesar de serem religiosos. Salvem-se, separem-se, é um novo estilo de vida. Que estilo de vida é esse? É o que nós acabamos de ler. Eles perseveravam. Essa foi a primeira reação daquele povo ao ouvir essas palavras de Pedro. Eles estão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Se você for rodar por aí, talvez você vai ouvir que é pessoas que rodam na hora do culto, pessoas que falam em línguas que ninguém entende, todo mundo ao mesmo tempo. Pessoas cheias do Espírito são pessoas que ficam fazendo milagres. Não parece que é isso que a gente está vendo na igreja. Daqui a pouco a gente fala sobre os apóstolos, mas na igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja que começou a perseverar. A palavra aqui traz a ideia de se dedicar com persistência, insistentemente, não parava. Eles perseveravam no quê? 4 áreas. Primeira, eles perseveravam na doutrina, ou no ensino dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam o quê? Ensinavam aquilo que Jesus tinha dito para eles. Jesus disse muita coisa, e o Espírito Santo ajudava eles a lembrar. E ao mesmo tempo eles também pregavam o Antigo Testamento, interpretando o Antigo Testamento à luz do que Jesus veio fazer. Jesus é o Salvador, então ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento, e essa era a pregação deles. Apontava para Jesus, ou o que Jesus disse, ou os resultados do que Jesus fez.
eles perseveravam no ensino. Em segundo lugar, eles perseveravam na... O que diz o texto? Na comunhão. O que é comunhão? Estar junto. O que mais? Bingo. Acertou. No alvo. A palavra comunhão significa compartilhar. Algo que temos em comum. Comunhão. O que temos em comum. Normalmente, crentes acham que comunhão é marcar um retiro e passar o dia comendo. Não bebe, né? O que o crente não bebe, ele come. Comendo, se divertindo, jogando, brincando, e isso é comunhão. Ou após o culto, comer uma bolachinha, um biscoitinho, não sei como vocês chamam aqui, bolacha? É isso? Biscoito? Quem que está certo? Tomando um cafezinho. Oh, que comunhão nós tivemos. Não, isso não é comunhão. Isso é confraternização. Passar um tempo junto. Comunhão é, nós temos algo em comum. Pense num pedaço num pão. O pão é nosso. E nós vamos repartir desse pão. Eu vou te dar um pedaço, você vai pegar um pedaço, nós todos vamos comer juntos desse pão. Isso é comunhão. O que é que une as pessoas em uma igreja? O que elas têm em comum? O que nós temos em comum? O que é que faz com que o que vocês vivem aqui é a mesma coisa que eu viva lá em Atibaia, em São Paulo? Cristo. Todos nós estávamos perdidos em nossos pecados, até que um momento alguém nos apresentou Cristo. Todos nós, ao ouvirmos de Jesus, recebemos o Espírito Santo quando cremos. E então nos reunimos para ouvir de Cristo e para compartilhar de Cristo uns com os outros. Isso é comunhão. Essa igreja se reunia para compartilhar aquilo que tinha em comum. As visitas não eram para fofocar, não era para falar mal do outro, não era para reclamar do pastor, da liderança, das outras igrejas. Eram visitas para compartilhar de Jesus. Deixa eu contar o que eu aprendi da palavra. Deixa eu contar o que eu ouvi do Senhor. Deixa eu contar o que o Senhor está transformando na minha vida. E eu quero ouvir de você também. Isso é comunhão. Terceira área de perseverança da igreja. O que diz o versículo 42? Eles perseveravam no partir do pão. Isso aqui é para fazer o Enem cristão. É a primeira pergunta que deveria estar no Enem do discípulo de Jesus. Partir do pão traz à memória o quê? A última ceia. Que para eles aqui, cerca de 40 dias atrás. Era muito recente. Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar. Partir o pão traz alusão à ceia. Lembrar do sacrifício de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que persevera no partir do pão. Nós lembramos o que Jesus fez por nós. Pós-pandemia, muita gente não voltou para a igreja, né? Ficou perdido dentro de casa. E diz que consegue ser crente sem igreja. Assistindo pregação de internet. Não tem como participar da ceia do Senhor pela internet. Teve gente que tentou fazer isso. Bem esquisito, né? Você com um copinho olhando para uma tela. Como que eu tenho comunhão com uma tela? Não tem. Não tem como estar cheio do Espírito sem lembrar da obra de Cristo, olhando um para o outro e falando, sabe o que nos une aqui? É Jesus. Porque se fosse por mim, eu não aguentava olhar para a tua cara. Você é estranho, você é diferente de mim. Se eu tivesse escolhido, não tinha plantado essa igreja aqui com você, aqui dentro. Eu teria escolhido outras pessoas, mas Jesus colocou você do meu lado. E quando nós comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice, nós lembramos, nós não estamos aqui por nós. Foi Cristo que nos uniu aqui. Quarto objeto da perseverança deles, eles perseveravam nas orações. Ai, que dificuldade nós temos na igreja quando o assunto é orar, né? A gente implora para as pessoas orarem. Tem um menino lá que a gente tem caminhado junto.
e em alguns encontros, eu sempre orava. E aí eu cheguei para ele e falei, rapaz, eu nunca ouvi você orando. E aí ele disse assim, eu não quero orar não. Eu falei, tá bom, então eu oro. Recentemente ele orou. Ele orou. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de orar, não sabem orar. Mas uma igreja cheia de Espírito é uma igreja que ora. Irmãos, vamos nos reunir para orar. É uma igreja que ora. Se você não ora, você não está cheio do Espírito. Se você faz força para que as pessoas orem, você está querendo fazer um trabalho que não é teu, é do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que persevera na oração. A oração é a maneira com que nós nos comunicamos com o Cristo vivo que está no céu. Nós vivemos em oração porque nós acreditamos que Ele está vivo, Ele ouve. E é quando céu e terra se unem, seja feita a tua vontade, tanto no céu quanto na terra. Seja feita na terra como é feita no céu. A oração é quando há uma intercessão entre céu e terra. Jesus está aqui enquanto estamos orando. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que persevera naquilo que mais importa. Agora, deixe-me fazer algumas provocações. Vou até tomar água, porque as provocações podem engasgar. Hoje em dia, se você abrir um livro sobre igreja, ou a própria internet, vai apresentar para nós diversos tipos e modelos de igreja. Cada uma ao seu jeito. Igreja para tudo quanto é gosto. Igreja cheia de eventos e programações. Igreja voltada para jovens, para motoqueiros, para roqueiros. Tem até para traficante. Em nome de Jesus, eles pedem para Deus abençoar o furto, o roubo, o latrocínio. Igreja para tudo quanto é gosto. Igreja voltada para a música, então o forte é a música. Igreja voltada para as crianças, igreja voltada para as redes sociais. Igreja voltada para a ajuda aos pobres. Igreja mais contemporânea. Ainda bem que vocês não apagaram a luz, porque eu não sei como eu ia ler a Bíblia aqui. Ia pedir para acender pelo menos aqui perto. A maioria das pessoas faz isso por boa intenção, elas querem atrair mais pessoas. A gente quer crer que é uma boa intenção. Mas será mesmo que essa é a vontade de Deus? Quando nós focamos nessas coisas, não que elas sejam erradas em si mesmas. Tem valor em cada uma dessas que eu citei, menos do traficante, tá? O resto tem valor. Mas quando nós focamos tanto nessas coisas, em programações, estruturas, inúmeros ministérios, sobra tempo para essas coisas e falta tempo para as prioridades. Falta tempo para perseverar no ensino, porque você está fazendo um monte de coisa. Não dá tempo de ler a Bíblia, não dá tempo de ouvir uma exposição. Está corrido. Não dá tempo de ter comunhão, porque eu não vejo mais o meu irmão. Eu não comungo mais com ele. A única coisa que... Eu às vezes trombo nele aqui quando a gente está na igreja aqui. Oh, você ainda está aqui? Mas eu tenho que fazer um negócio ali correndo, você também. Nós não temos tempo para o partir do pão. E naquela época a igreja partia o pão em refeições. Sem tempo, sem hora para acabar. Nós não temos tempo para orar. Aquilo pelo qual nós atraímos as pessoas, se você atrai as pessoas para a igreja por causa de um discurso bonito, por causa de promessas, de bênção, de prosperidade, de cura, se você atrai as pessoas por causa de programas que você oferece para elas, se você atrai as pessoas por causa de personalidades, pregadores, famosos, isso pelo qual você atraiu as pessoas é o que você vai ter que continuar fazendo para que elas continuem na igreja. Porque o dia que você parar de oferecer isso para elas, elas vão embora. Deixa eu contar uma historinha. Imagina que você vai fazer um aniversário de um adolescente. Festa de aniversário. E aí papai e mamãe chegam para esse adolescente e falam assim: filhinho, nós queremos fazer uma festa, daquelas festas marcantes. O que você acha? Nós vamos comprar e contratar o melhor buffet.
Nós vamos alugar a melhor chácara, o melhor sítio, o melhor espaço, com brinquedo, com videogame, com tudo que criança e adolescente gosta. Quem você acha que vai vir quando a gente convidar? Ah, papai, vem todo mundo. A escola, a rua, vem até gente de outro estado para ver uma festa dessa. Imagina que você está nessa festa alegre, porque as pessoas estão ali, celebrando, e papai e mamãe chegam no ombro de vocês, bate no ombro e diz assim: tá feliz? Claro que eu tô, que festa linda! Todas essas pessoas estão aqui porque elas amam você, não é? Bom, aí eu não sei. Eu não sei se me amam mesmo, assim, né? Eu sei que eles amam as coisas que a gente está dando. Agora deixa eu pensar numa segunda situação, filhinho e filhinha. Se nós formos preparar uma festa para você, e ao invés de contratar um buffet, nós vamos preparar um bolinho, não vai ser nem bolo de festa. Bolinho de cenoura, de laranja, de fubá. E vai ter só isso. O atrativo é o seu aniversário. É a sua pessoa. Nós vamos celebrar a sua vida. Quem você acha que vem? Aí, nem eu tenho vontade de estar nesse negócio. Olha, é bem provável, papai, que venha só aquela minha amiga de infância. É bem provável que vocês estejam aqui. E talvez um tio, uma tia, que me amam muito. O que você prefere? Uma casa cheia de gente que está ali porque eu estou oferecendo alguma coisa para elas, mas não te amam. Ou uma casa vazia com 2, 3, mas que estão ali porque te amam. O que você prefere? Agora imagina a gente chegando para Jesus e fazendo a mesma pergunta. Jesus, o que o senhor prefere? Esse salão cheio de gente aqui. Porque nós estamos oferecendo para eles um monte de coisa. E isso dá trabalho, porque a gente tem que fazer manutenção dessas coisas. E as pessoas estão vindo. E quanto mais pessoa, mais problema, né? O senhor está feliz com isso? Bom, uma igreja cheia, né? Mas eles estão aqui porque me amam? Quando você os chama para orar, eles querem orar? Quando você os chama para estudar a minha palavra, eles querem escutar a minha palavra? Faz o seguinte, tira tudo isso. Tira todos esses eventos que vocês fazem. Tirem as doações que vocês dão. Para ver se eles vão continuar vindo. Porque eu quero quem me ama. O que segura pessoas numa igreja é o amor por Jesus. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que persevera naquilo que mais importa. E assim ela testemunha de Jesus para esse mundo. Perguntinha para você. Se essa igreja tivesse só essas 4 coisas para oferecer, e eu espero que ela só ofereça essas 4 coisas. Se sobrar tempo, ela oferece outras coisas. Ensino, comunhão, partir do pão e oração. Você continuaria nessa igreja? Continuaria nessa igreja? Por amor a Jesus? Porque é isso que Ele quer. Ah, mas não pode ter uma coisa a mais? Pode, desde que você persevere no que é mais importante. Segunda prática de uma igreja que quer testemunhar de Jesus ao mundo. Qual que é a primeira? Perseverar, travessão, no que mais importa. Segunda, compartilhar. Travessão, o que ela tem uns com os outros. Olha os versículos 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui nós temos uma demonstração prática da comunhão, do compartilhar o que eles tinham em comum. O texto diz que eles viviam juntos, tinham tudo em comum, e aí um exemplo disso está no versículo 45. Eles estavam atentos às necessidades dos outros. Era gente que observava, não para falar mal, não para se intrometer na vida do outro,
falando o que o outro tinha que fazer com a vida dele. É bem comum isso, né? A vida toda bagunçada. Mas aí tem um monte de conselho pro outro. Eu acho que você tinha que fazer isso com a tua vida. Eles não estavam atentos na vida do outro por causa disso. Eles estavam atentos na vida do outro para observar se tinha necessidade. Observei a necessidade. O que eles faziam? Quem tinha recursos, propriedades, pegava essa propriedade, vendia e dava o valor para poder ajudar essas pessoas. 2 detalhes importantes do que isso significa, tá? Observe primeiro que o texto não está dizendo. O texto não está dizendo que quem tinha posses desfazia de tudo que tinha. Porque se desfizesse de tudo que tinha, ia começar a passar necessidade e ia precisar de ajuda. Então não faz sentido. Segunda coisa que o texto não está dizendo é que eles ainda tinham casas. Porque o versículo 46 vai dizer para nós que eles se reuniam em casa. Assim, não é abra mão de tudo, dê para a igreja e depois vive pela fé. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo? Para entender o que esse texto significa, nós precisamos de 3 informações a respeito do Antigo Testamento. Já parou para pensar nisso? Primeira informação sobre o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus prometeu dar a Israel, o seu povo, uma terra. Começou assim, no Jardim do Éden, Deus deu um jardim. Por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim. Mas ainda assim, Deus prometeu dar a terra prometida, a terra de Canaã. Eles entraram na terra, mas por causa do seu pecado, tiveram que ser expulsos da terra, repetindo o erro do jardim. Então eles foram para o exílio, na Babilônia. E estavam esperando o dia em que Deus devolveria a terra para eles. Essa é a primeira informação do Antigo Testamento. Segunda informação. Um dia, Deus prometeu que esse povo seria restituído à terra prometida. Um dia eles voltariam definitivamente à terra prometida e nunca mais sairiam de lá, porque eles teriam perdão dos pecados. O que fez eles serem expulsos era o pecado. Mas o dia que eles voltassem, teriam perdão dos pecados. Então já não teria mais motivo de expulsão. Terceira informação, e agora essa é do Novo Testamento. Atos está nos dizendo que através de Jesus, Deus oferece perdão. E se através de Jesus Deus oferece perdão, em breve Ele nos levará à pátria celestial, à terra prometida celestial. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém, melhor que o Éden, melhor que Canaã. O que isso implica para nós, ao olhar para esse texto? É que é por isso que eles compartilhavam o que eles tinham uns com os outros. Primeiro, porque eles olhavam para as coisas dessa vida como coisas passageiras. Porque nós temos uma herança muito melhor, muito mais valiosa do que essa terra, do que as coisas que esse mundo oferece para nós. Segundo, eles compartilhavam essas coisas porque até o dia em que eu herdar a terra definitiva, eu posso abençoar outras pessoas com os recursos que eu tenho. Por que não? A propósito, esse era o motivo de várias leis do Antigo Testamento. Abençoar vidas através do que Deus tem te dado. Nós nunca vamos conseguir afirmar para esse mundo que Jesus nos perdoou. Preste bem atenção nisso. Nunca vamos conseguir afirmar para esse mundo que fomos perdoados. E que vamos viver para sempre ao lado dele, numa nova Jerusalém, numa nova terra prometida, se nós, ao vivermos nesse mundo, formos apegados às coisas desse mundo. Deixa eu dizer isso de outra maneira. As pessoas ao nosso redor não vão acreditar em nós quando dissermos que fomos perdoados e que nossa pátria não está aqui, se ao olharem para a nossa vida, nos virem apegados ao dinheiro, aos bens, pensando só em nós, como se tudo que tivéssemos é isso aqui. Se a gente vive nesse mundo só para acumular bens, para ter aquilo que meus pais não me deram, para dar para os meus filhos aquilo que eu não tive, para conquistar coisas que eu vejo nos outros e eu gostaria de ter, não tem problema nenhum nessas coisas. Mas se vivemos só em função disso, como se a vida se resumisse em dinheiro e posses, o problema é ser pobre, o problema é não ter. Então se eu tenho, os meus problemas foram solucionados. Se nós vivemos só em função disso, enquanto ao olhar para as pessoas, ignorando as necessidades das pessoas ao nosso redor, começando pelos crentes na igreja, e eu não sei talvez da necessidade dele, porque nem em comunhão eu vivo com ele, e às vezes a pessoa sabe, mas ela ignora. Como é que a gente vai pregar para as pessoas que haverá uma nova Jerusalém?
Como é que a gente vai pregar para as pessoas que nós estamos indo para essa Nova Jerusalém se o que a gente está fazendo é segurando as coisas daqui e falar, não me tira daqui não. Quando chegar a Nova Jerusalém eu vou para lá, mas até lá isso aqui é meu. Não faz sentido para as pessoas. Há necessitados entre essa igreja? Você sabe desses casos? Sempre há. A igreja de Jesus sempre terá necessitados. Sempre. Desde o irmão mais humilde até pastores, sempre há necessidade. Qual que é o nosso trabalho? Tentar descobrir as necessidades. Mas eu não tenho muito. O que você tem que dar para compartilhar? Não abre mão de tudo também, porque senão agora a igreja vai ter que ajudar você também. Mas o que dá para eu compartilhar? Mas a nossa igreja não tem tanta coisa. Nós vendemos o almoço para comprar janta. Como que a gente vai ajudar? Como é que a gente vai abençoar outras vidas? Dá para abençoar vidas mesmo tendo pouco. Sabe a igreja que mais ajudou o apóstolo Paulo na plantação de inúmeras igrejas? Sabe qual foi a igreja? A igreja de Filipos. A igreja mais pobre de todas as igrejas do Novo Testamento. Enquanto isso, a igreja de Corinto, que transbordava rios de dinheiro, não fazia nada, só prometia. Um dia nós vamos ajudar, um dia nós vamos ajudar. Enquanto isso, Filipos mandava um recurso. Paulo diz, quando está escrevendo 2 aos Coríntios, eles tiraram até além do que podia. Uma igreja, mesmo na sua simplicidade, pode contribuir. Deixa eu contar uma historinha. O pessoal gosta de historinha, né? Houve um missionário, foi plantar a igreja, um lugar muito simples, num vilarejo, uma aldeia. Ele pregou o evangelho, as pessoas se converteram. Ele começou a pastorear aquele rebanho. Certo dia, um amigo veio visitá-lo e participou de um culto. E todos os elementos de um culto bíblico estavam presentes, e ele se alegrou com isso, mas faltava uma coisa. Esse missionário, ele não pregava sobre ofertas, sobre generosidade. Não tinha nenhum momento no culto, na vida da igreja, não só no culto, mas não tinha nenhum momento, em momento nenhum da vida deles, de repartir o que se tinha. Acabando o culto, esse amigo perguntou para o missionário, por que você faz isso? Se a Bíblia diz que a igreja precisa fazer isso. Deus quer que a igreja seja generosa. Ele disse assim, o pessoal aqui é pobre. O pessoal aqui não ganha nem salário, eles não sabem nem o que é dinheiro. Eles vivem da farinha que eles produzem, eles vivem do gado que eles cultivam. Eu não tenho coragem de falar um negócio desse para eles. Pastor, esse amigo que foi visitá-lo disse, você está privando uma igreja de uma bênção. Ofertar é uma bênção de Deus. É um privilégio que Deus concede. Você está privando esses crentes de serem completos. Pois bem, próximo culto. Ele vai tremendo, né? Gente, tem um texto aqui que fala um negócio. Falou, nós precisamos ser generosos. Enquanto ele pregava, os irmãos começaram a se levantar. Não para trazer oferta, eles saíram. Eles foram embora. Ele começou a ver o salão esvaziando, olhava para o amigo dele e falava, o que você veio fazer aqui? Belo amigo você é, né? Olha lá o trabalho aqui, ó. Passadas algumas horas, o povo morava longe de onde eles se reuniam. Os dois chorando lá, né? O povo começou a chegar com bode, com cabrito, com ovelha, com vaca, com farinha, sacos de farinha, milho. E começou a encher o local onde eles estavam. E ele perguntou, o que vocês estão fazendo? A gente veio trazer as primícias do que Deus tem nos dado. A gente não tem dinheiro, mas o que a gente tem é isso aqui. E a gente entendeu. Louvado seja Deus. Dá para ofertar com o que Deus tem te dado? Tem como abençoar vidas com o que Deus tem te dado? Tem, não tem? Você não tem comida no teu prato? Você não tem recursos que dá para repartir? Dá. Mesmo que seja um saco de farinha. Segunda prática de uma igreja que quer testemunhar de Jesus, compartilhar o que tem uns com os outros. Terceira prática, se reunir. Se reunir. Travessão,
o máximo que puder. Se reunir o máximo que puder. Versículo 46 e o início do versículo 47, olha lá. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. Até aqui. Uma igreja que quer testemunhar de Jesus ao mundo se reúne o máximo que pode. Vamos observar. O versículo 46 traduz, pelo menos na versão que nós lemos, como eles perseveravam. A NVI traduz aqui como eles se reuniam. A palavra traz essa ideia. Se reuniam. Perseveravam juntos. As 6 marcas desses encontros que o texto apresenta para nós. Como eram as reuniões dessa igreja? Primeira marca, suas reuniões eram diárias, diz o versículo 46. Diariamente, todos os dias. Agora é a hora de você olhar e falar, tá, mas isso é a realidade deles, né? Como é que a gente vai se reunir todos os dias como igreja? Sabe por que eles se reuniam todos os dias? A resposta não é teológica, não é exegética. A resposta é simples. Sabe por que eles se reuniam todos os dias? Porque dava para se reunir. Eles podiam fazer isso. Era a cultura deles. Eles tinham tempo para isso. Era possível. Suas agendas não eram cheias de atividades, de reuniões, de compromissos inadiáveis. Não. O planejamento diário deles contemplava espaço para encontro com outros crentes. Simples assim. Leia os evangelhos observando como Jesus fazia essas coisas. A gente vê isso em Jesus, não vê? Jesus, todo mundo quer saber de Jesus. Todo mundo vai atrás de Jesus. Multidões. E Jesus tinha tempo na agenda dele. Primeiro, para orar em secreto. Ter tempo com Deus, com o Pai. Mas ele também tinha tempo para as pessoas. Lembra de Jairo? Chega Jairo, a minha filha está doente, por favor venha. Jesus, está bom, eu vou. E aí ele está tentando atravessar a multidão. Imagina Jairo, Jesus não se perde não, que eu tenho que levar você lá em casa. E aí alguém encosta na roupa de Jesus. Jesus fala, quem me tocou? Aí Pedro, né, provavelmente. Mas Senhor... Quem te tocou? É óbvio, a multidão está apertando a gente aqui, todo mundo está tocando em você. Que pergunta mais perguntinha, viu Jesus? Pedro era assim, né? E Jesus fala, não, alguém me tocou porque eu senti sair poder de mim. Alguém foi curada. Ele olha, a gente sabe quem é aquela mulher que tinha uma hemorragia há anos. Há 8 anos. Perdido todo o seu dinheiro. A situação só piorava, os médicos não resolviam. E ela se identifica, ela vê que Jesus sabe. Só ela e Jesus sabem. E então, ela se prostra e fala, fui eu. E ele fala, a tua fé te curou. Essa cena é maravilhosa, mas eu fico imaginando Jairo olhando para isso. Fala, não estou acreditando. O meu caso é urgente, minha filha está para morrer. Nisso, chegam a turma da casa de Jairo e fala, pode parar de incomodar o mestre que sua filha morreu. Mas que bela notícia também, né? Belo amigo que você chega com uma notícia desse jeito. Não incomoda mais Jesus não, já era, viu? Morreu, mas melhor a gente ir lá para enterrar. Imagina o que passou no coração de Jairo. Mas Jesus não tem noção, não? Pô, meu caso é urgente. E alguém encostou nele? É óbvio, está todo mundo encostando. Jesus está conversando com uma mulher. Pô, é minha filha. Jesus tinha tempo para parar. E então, depois de despedir a mulher, ele vai até lá. E ele diz para Jairo, não temas, crê somente. E Jairo crê. Jesus ressuscita aquela menina. E ela tinha 8 anos também, o mesmo tempo de doença daquela mulher. Jesus tinha tempo para as pessoas. Havia tempo na agenda dele para pessoas. Para se encontrar com pessoas. Para imprevistos. Situações em que ele não estava planejando e elas aconteciam. Perguntinha para nós temos tempo na semana
para encontrar com outros crentes, para fazer uma visita, para participar de uma reunião com outros para louvar a Deus. Nós temos tempo para evangelizar pessoas, para conviver com não crentes. Porque assim, a vida de igreja às vezes toma tanto do nosso tempo que a gente só acaba vendo crente, né? Aí tá chamando o ímpio lá de irmão, sem perceber, né? Ou abençoado. Abençoado nada, é amaldiçoado, ele está indo para o inferno. Você está chamando ele de irmão, porque você só convive com crente. Tem tempo na sua agenda para evangelizar? Tem tempo na sua agenda para ajudar uma pessoa que pediu socorro? Ela veio até você e pediu socorro. Ela é crente, está lidando com um pecado oculto que não consegue vencer. E aí você fala, ih rapaz, não tem tempo, como é que eu vou te ajudar? Tem tempo para discipular uma pessoa que acabou de se converter? Chegou na igreja aqui, gente, a pessoa se converteu. E agora o que a gente faz? Você tem tempo na tua agenda para investir em alguém? Porque se você não tem, precisa rever a tua agenda. Porque esse povo se reunia todo dia. Porque dava. Porque eles tinham tempo para isso. O que dá para mudar na sua agenda, no seu planejamento hoje, para que você possa ter mais tempo? Segunda característica, segunda marca das suas reuniões, eram no templo, diz o versículo 46 ainda. O templo ainda era aquele lugar que o judeu ia. Eles eram judeus, mas agora acreditavam no Salvador. E eles se reuniam no templo. No templo, era um lugar onde todos poderiam se reunir. Então assim, o templo era o único lugar naquela região que dava para comportar mais de 3.000 pessoas. Eu tenho dificuldades de pensar hoje lugares onde a gente consegue colocar 3.000 pessoas. Então assim, o templo era esse lugar. Mas o que dava para fazer no templo? Bom, se eles se juntassem em lugares assim, lá no templo, eles poderiam, pelo menos, perseverar no ensino dos apóstolos e poderiam perseverar nas orações. Dava para orar. Mas e a comunhão? Como é que você comunga com alguém num falatório, tem um monte de gente? Como é que você parte o pão numa situação dessa? Deixa essa pergunta para daqui a pouco. Mas primeiro observe, eles tinham um lugar onde eles se reuniam, todo mundo junto, e eles iam lá para unânimes aprender. Triste é ver crentes que não valorizam as reuniões da sua igreja. Não valorizam o tempo junto com outros crentes. São tantas desculpas. É o trabalho, é o cansaço, estou cansado. Que bom que você está cansado, né? Eu não. Passei o dia na rede. O dia. E aí agora a programação da igreja. É assim? Todo mundo está cansado, todo mundo está fazendo alguma coisa. É preguiça. Vai deixando isso na última lista, o último item da lista de prioridades. Todas não bíblicas, tá? Tudo desculpa que Deus não aceita. E vão abandonando as reuniões. Igreja, se ela quer testemunhar, ela precisa se reunir. Juntar o povo, aprender. Mas também, a terceira marca das suas reuniões é que eram nas casas. E aqui é interessante, porque no templo dava para reunir todo mundo, mas não dava para fazer tudo. Não dá para ter comunhão com 3.000 pessoas. Você não consegue nem lembrar do nome de 3.000 pessoas, consegue? Você sabe o nome de todo mundo que está aqui? Sabe? Vocês já estão avançados já. Sabe as características positivas de cada um aqui? Sabe os pecados ocultos? Sabe como ajudar essa pessoa? Que grande desafio, né? Então a igreja precisa ter tempos não só de reunião coletiva, mas tempos a sós. E é provavelmente isso que acontecia nas casas. Nenhuma casa comportava mais de 3.000 pessoas. Nem hoje, né? Imagina naquela época. Então, provavelmente essa igreja se dividia em grupos menores para visitar uns aos outros nas casas e aí sim ter comunhão. Aí sim conhecer um ao outro, compartilhar de Jesus um para o outro. Aí sim partir o pão. Desde o princípio havia reuniões maiores, com todos no templo, e menores, com alguns nas casas. Uma igreja que quer testemunhar de Jesus precisa lembrar disso. A quarta característica, a quarta marca das suas reuniões, eram reuniões alegres e simples, diz o texto. Versículo 46 ainda. Curioso, ninguém estava ali por obrigação, né? Arrastado. Eu me lembro no começo da minha jornada como ministro, eu queria levar todo mundo para a igreja do meu trabalho. Todo mundo. E aí eu ficava chamando as pessoas. Não dá para ir, eu moro longe.
Aí eu tinha um golzinho quadrado. Rapaz, aquele velho de guerra, a Sara lembra dele porque ele foi do pai dela também. Aquele ali era uma bomba. Se nós juntássemos todo o dinheiro que todos os donos usaram para consertar aquele carro, a gente tinha comprado 2 0 km hoje. Foi muito dinheiro. E eu pegava aquele carrinho que dava trabalho e eu rodava a cidade inteira atrás dessas pessoas no meu trabalho. Buzinava lá, eu não vou não. Ah, você vai, que eu vim aqui te buscar, você vai. Colocava a pessoa no carro e levava até a igreja. O dia que meu carro quebrou, ninguém apareceu. Por quê? Porque estava indo, porque eu ia lá bater na porta. Obrigado, arrastado. Ninguém ia obrigado, o texto diz que eles queriam estar ali. Eles iam com alegria. E não era necessária muita coisa, não precisava de um equipamento de som. É bom, mas não precisava. Não precisava de muito investimento. Eram encontros, diz o texto, singelos, com singeleza de coração, com sinceridade, com humildade. Eu gostaria de te desafiar. Te falta alegria? Te falta desejo sincero de se reunir? Você tem alegria quando está aqui? Quando o povo de Deus se reúne para servir, para ir para um povoado evangelizar, você tem alegria de estar lá? Ou você nem está? Porque se não está, já é um problema. Mas quando está, fica daquele jeito. Queria estar em casa, né? Não queria estar aqui. Se falta alegria, se falta desejo sincero, tem alguma coisa errada no teu coração. Identifique isso. Se arrependa disso. Peça perdão e mude. Porque não é normal o povo de Deus estar triste. Estar obrigado fazendo a obra de Deus. Não é normal. Segunda pergunta. Essa igreja aqui, que você congrega semana após semana, ela poderia ser considerada uma igreja singela, no sentido de simplicidade. É uma igreja simples. Eu não estou falando de poder aquisitivo. Eu não estou falando de escolaridade. Eu estou falando de fazer as coisas sem precisar de muita coisa. Precisa ter ar-condicionado, senão a gente não consegue se reunir. Então, quando tiver o ar-condicionado, a gente se reúne. Precisa ter iluminação, precisa ter um projetor. Precisa? Não precisa. O que é que dá para mudar na vida dessa igreja? Para que ela seja menos burocrática, menos engessada, menos política, não no sentido de partidos de direita e esquerda, mas no sentido de que, rapaz, para a gente fazer uma coisa, precisa passar por essa pessoa, ela vai passar para essa pessoa, que vai passar para essa pessoa, e quando vê, já a necessidade passou. Aconteceu isso com uma igreja de um pastor amigo meu, no Maranhão, São Luís. Uma missionária precisava fazer uma cirurgia às pressas. Ele passou aquilo para o conselho da igreja. A igreja tinha 1 milhão em caixa. 1 milhão. Não é R$1.000, é 1 milhão em caixa, sobrando. Era uma cirurgia às pressas naquela noite. A pessoa do conselho falou, preciso mandar para o conselho inteiro. Mandou para o conselho inteiro. O conselho inteiro falou, nós vamos ter que deliberar. Era um valor de 1 ou 2 mil. 1 ou 2 mil. Vamos deliberar. Eles deliberaram. Demorou 4, 5 dias para eles deliberarem. E a resposta foi não. 5 dias depois da necessidade. Quando a necessidade voltou para o pastor falou, ela já conseguiu. Naquela madrugada ela conseguiu a cirurgia. Igrejas menores, sem poder aquisitivo, conseguiram fazer a oferta. Tem igrejas que são tão engessadas que não fazem mais a sua missão. O que dá para melhorar? O que dá para mudar? Tirar essa estrutura de empresa da igreja, de visão secular, de negócios da igreja. Suas reuniões, diz o começo do versículo 47, eram reuniões de louvor, marcadas pelo louvor, o texto diz louvando a Deus. O povo de Deus sempre foi marcado por festa, por música, sempre, sempre. Onde eles se reuniam tinha música. A igreja é o único lugar em todo o mundo. Olha, isso aqui é para você valorizar onde você vem toda semana. A igreja é o único lugar em todo o mundo em que pessoas se reúnem e todos cantam igualmente importantes. Todos igualmente importantes estão cantando. É diferente de um show. Você vai num show, você não quer ouvir a pessoa gritando desafinada do teu lado, né? E aí tem aqueles cantores, que eles são sem vergonha, né? Agora só vocês! Eu não vim aqui cantar, eu vim ouvir você. Eu ouvi a tua voz.
né? Isso aqui é artifício de cantor que está com a voz cansada. E aí ele vai e faz isso. Aí sabe o que a gente faz? A gente quer atrair as pessoas. Aí a gente sabe, profissionaliza tudo isso aqui. E aí o som fica alto, porque a gente precisa que as pessoas ouçam. E aí o canto não é mais congregacional. O canto agora é de um grupo só. O grupo que está aqui na frente. Não é a igreja que está cantando, não. A igreja está vendo uma apresentação. O povo de Deus é o único povo, a igreja é o único povo, em que o foco não está no microfone, no violão. O foco está na igreja cantando. Vou contar mais uma historinha. Houve um pastor que toda vez que a igreja louvava, ele não ficava olhando a letra lá. Ele virava e olhava para a igreja. Ele ficava assim. E cantando também. Aí alguém perguntou, pastor, por que você fica olhando para a igreja? Ele falou, porque nesse momento eu estou vendo Cristo. Eu estou vendo o corpo de Cristo. Eu estou vendo o corpo de Cristo cantando e louvando a Deus. Isso é a igreja. Um povo que canta de coração, que quer cantar porque está alegre pela salvação. Não uma empresa, não um show, não uma apresentação. Claro, não tem problema ter um equipamento que vai melhorar, que vai levar o pessoal a cantar afinado, né? Tem gente desafinada se deixar. Mas a igreja, a beleza está na igreja cantando. Se o teu irmãozinho no próximo louvor não cantar, cutuca ele. Por que você não está cantando? Eu não sei ler. Tá bom, então essa semana nós vamos decorar essa música. Por que você não está cantando? Não quero. Vai ter que cantar. Tem que cantar. Isso aqui não é apresentação. Tem uma coisa errada na tua vida. Vamos marcar um horário. Eu vou visitar a tua casa. Amanhã eu estou lá, de manhãzinha. Nós vamos conversar. Porque tem uma coisa errada, você não está cantando. Sexta marca, segunda parte do versículo 47, diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Suas reuniões eram atraentes. Isso é curioso. Os demais judeus não crentes viam eles com bons olhos. É claro, daqui a pouco eles vão começar a perseguir essa igreja. Mas por enquanto, eles eram atraentes. Deixa eu dizer uma coisa, tem igreja que gera mais confusão e desordem na cidade do que qualquer outra coisa. É briga, divisão, é crente falando mal do outro. Aí o descrente ouviu isso e falou, eu não vou lá não, tá muito bom do jeito que eu tô. Eu vou beber a minha lá no boteco, no bar, e lá ninguém, tem briga lá, tem confusão, mas pelo menos tem uns caras lá que são meus amigos, eu sei que vocês têm na igreja, não é amizade não. Deixa eu dizer uma coisa. A igreja se sabota. As pessoas não querem saber por causa dos problemas e confusões. É gente se envolvendo com política, dando mau testemunho, comprando coisa e não pagando, pastores fazendo isso. O que a igreja deveria fazer numa cidade é embelezar a cidade. Servir a cidade. De modo que a cidade olha para aquilo e fala, por que vocês estão fazendo isso com a gente? Quando você muda de uma cidade para outra, normalmente você está pensando no que ela tem para te oferecer. Tem um mercadinho perto, tem farmácia, tem um posto de saúde, tem um hospital. Não está errado, você tem que procurar essas coisas. Mas aí você chega naquele lugar e você quer aproveitar. Então você vai desfrutar de tudo que a comunidade tem para te oferecer. Igreja, sim, desfruta de tudo que a comunidade tem para oferecer, mas a igreja está ali para dar, para abençoar essas vidas, essas pessoas. A igreja não é só para tirar da cidade, é para embelezar a cidade, trazer o que a cidade não tem, que é vida espiritual. Jesus. O trabalho da igreja é embelezar a cidade, não fazer confusão na cidade. E quando isso acontece, as pessoas se interessam. Mas também a gente sabe que tem pessoas que se opõem, mas que elas se oponham não porque nós somos encrenqueiros, rabugentos, barulhentos. Posso contar mais uma historinha? A gente tem uma irmã na igreja, a gente faz reuniões na casa dela. É difícil. Quando ela abre a casa dela, o pessoal está se reunindo agora na casa dela lá. Eu já imagino como é que deve estar. Porque abriu uma igreja de frente com a casa dela. E a igreja, parece que eles compraram uma caixa dos anos 70. Uma caixa de som desse tamanho. E eles, acho que quebraram o botão de volume no máximo. Acho que alguém tirou. E aí eles ligam o som no último, dá um microfone para cada um.
e fica uma gritaria, o som estourado, ninguém, tudo no playback, achando que estão evangelizando. Eles estão irritando o não crente que vive do lado deles. Irrita a gente que é crente, que junta na casa da irmã para estudar a Bíblia. Teve um dia que estava chovendo, e aí a gente começou, na hora que eu fui abrir a Bíblia, começou a cantar, gritar lá. E em espírito eu orei: Senhor, faz alguma coisa aí, porque está atrapalhando aqui, Senhor. Você acredita que deu um raio, acabou a energia? Eles continuaram gritando lá, mas agora sem playback, ficou mais fácil. Falei: Senhor, que não tenha queimado, mas pelo menos para não atrapalhar a gente aqui. Tem gente que acha que está evangelizando, está sendo chato. Que a igreja, as pessoas, sim, vão se ofender com a igreja, mas por um motivo só: pelo evangelho. Quando a pessoa ouve o evangelho e fala: não quero saber de Deus, aí sim. Mas se ofender por causa dos nossos defeitos, a gente deveria trabalhar essas áreas. Está na hora de concluir, né? Vamos concluir? Senão você vai dormir. Final do versículo 47. Nós vemos olha o versículo 47. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Na minha conclusão, eu quero apresentar duas ações de Jesus àquela igreja. Então a igreja perseverava naquilo que mais importa, compartilhava o que tinha uns com os outros, e terceiro, se reunia o máximo que podia. A igreja fazia isso. Como Jesus reagia a isso? Bom, se você reparou, eu espero que você tenha reparado. Eu pulei um versículo, você percebeu? Ah, você estava percebendo, né, Anderson? Versículo 43. O que diz o versículo 43? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Duas ações de Jesus, aquilo que a igreja fazia. A primeira ação está aqui no versículo 43. É aprovação. Eu vou explicar isso. Os sinais e milagres no Evangelho, mas principalmente no livro de Atos, eram uma demonstração aos judeus de que Deus estava com aquele povo. Os judeus se achavam povo de Deus. Mas quando Jesus manda o Espírito Santo para essa nova comunidade, os milagres feitos por meio dos apóstolos são uma confirmação: Deus está com eles. Foi assim com os profetas do Antigo Testamento, Elias, Eliseu. Foi assim com Jesus, está sendo assim com a igreja. Mas também esses sinais e milagres eram uma seta, uma placa, um sinal que apontava para aquilo que está por vir. Quando alguém é cego e passa a ver, quando alguém era aleijado e passa a andar, quando alguém estava prestes a morrer e passa a viver, tudo isso é sinal, é evidência do que vai acontecer no novo céu e na nova terra. No novo céu e nova terra não vai ter mais cego. No novo céu e nova terra não tem mais aleijado. No novo céu e nova terra não tem mais esporão. Sabe o que é esporão? Vocês usam essa expressão aqui? Não tem nervo ciático inflamado. No novo céu e nova terra não tem mais dor como é que fala aqui? É isso aí que vocês falaram. Eu ouvi ontem uma descrição da anatomia nordestina, né? É muito legal. Muito legal. Vocês expressam muito bem as coisas. Demais. Não vai ter mais essas dores. Então os milagres eles apontavam para a Nova Jerusalém. É isso que vai acontecer. Então os milagres serviam para que as pessoas vissem Jesus, Deus está com esse povo, e se eu fizer parte disso, um dia eu vou desfrutar de cura plena. Novo céu e nova terra. Então isso era a aprovação de Jesus. Eu estou com eles. E como é que eles reagiam? O versículo 43 começou dizendo: em cada alma havia temor. Quando você percebe que Jesus está no meio da igreja, você teme. Você não faz o levante para tirar o pastor. Você não fica promovendo divisão. Você não fica querendo que a sua visão seja implementada. Você teme porque Jesus está aqui. Você está diante do corpo de Cristo. Você teme perante a igreja. Jesus está presente. Enquanto estiver fiel à palavra, claro.
Porque quando a palavra sai por uma porta, Jesus vai junto com ela. Mas se a palavra está sendo pregada, temor é o que deve ser despertado em nós. Segunda reação de Jesus ao que a igreja fazia, aí sim o final do versículo 47. Acréscimo. Primeiro aprovação, segundo acréscimo. Porque o versículo diz o seguinte, foi isso que você leu na sua Bíblia, tá? Então nova versão José Hilário, tá? O que você leu na sua Bíblia foi o seguinte, eles faziam campanhas missionárias. Foi isso que você leu? Eles faziam eventos evangelísticos, foi isso que você leu? Eles faziam conferências, porque senão as pessoas não se convertiam. É isso que você leu? O que você leu? O próprio Senhor Jesus Cristo acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Jesus pegava o não crente, falava, vem cá, vem aqui. Mas o que eu estou indo fazer lá? Vem cá, entra aí. O não crente entrava lá, quem é você? Eu não sei, eu apareci aqui. Acho que eu preciso ouvir o que vocês estão falando. Não é assim que acontecem as conversões? Jesus em algum dia começou a incomodar você, e você não sabia que era aquilo. Foi um desejo de ir para a Bíblia, e você começou a ler a Bíblia. Eu sou um pecador. Eu preciso saber como responde isso aqui. Jesus. Depois lê Atos. Preciso de uma igreja. Vou procurar uma igreja. Parece que é a história do Naldo, né? Mas essa é a história de todos nós. E aí Jesus vai pegando você pela mão e vai conduzir você até uma igreja. Ou vai colocar pessoas dessa igreja no teu caminho. Sabe quem está trazendo? É Jesus. Quem acrescenta é Jesus. Não somos nós. A gente fala, a gente testemunha, a gente encoraja. Visita, por favor, senão você vai para o inferno. Vem para a igreja, meu. A pessoa não... Quem acrescenta é Jesus. E Jesus vai usar o quê? Ele vai usar o testemunho dessa igreja. A igreja não estava preocupada. Precisamos evangelizar. Gente, como é difícil para um pastor ver as pessoas que não se envolvem com o evangelismo, que não testemunham no trabalho, em casa, na comunidade, que não convidam pessoas para aquilo que nós temos de mais especial, que é ouvir Jesus, a palavra dele. Das duas, uma. Ou você não está nem aí para isso, e tem um problema em você, ou você tem tanta vergonha da igreja que você participa, que você fala, se eu levar essa pessoa para lá... Tem igreja que é assim, né? É uma gritaria que o cara não vai entender nada, por que eu vou levar ele lá? Bom, se você está numa igreja que não é uma gritaria, e que dá para entender, por que você não convida pessoas para participar da vida em comum? Não estou dizendo só de culto, estou dizendo de uma reunião numa casa, de um grupo de discipulado, de um trabalho que é feito numa quadra. Como perdidos começam a encontrar Jesus através da igreja? Viva de forma simples, ponto final. Faça o que Deus está pedindo de você na Bíblia. O que é a igreja? Qual é o meu papel? Eu preciso servir? Eu preciso estar alegre? Eu preciso perseverar no ensino, na oração? Faça isso. E enquanto fazemos, Jesus vai atraindo as pessoas. Ele vai colocar encontros, ele vai colocar pessoas com vontade, com sede da palavra, com desejo de aprender. Experimente e você vai ver o que vai acontecer. Agora, pensa no oposto. Pensa no seguinte cenário: a igreja aqui começa a ignorar a sua missão, começa a pensar só em si mesma. Egoísta, mesquinha, mão fechada, não quer abençoar ninguém, só pensa em si mesmo. Uma igreja dividida. Eu prefiro fulano, quando fulano prega eu venho, quando o outro, não quero saber. Uma igreja fofoqueira, que expõe coisas que não deveria expor, que faz julgamentos, sem questionar antes, sem procurar o irmão primeiro. Uma igreja que cultiva pecados escondidos, domingo após domingo, vai cultivando. Sabe aquele pecado secreto, que você guarda 7 chaves numa jaula, no teu quarto, literal ou no quarto do coração. Você não abandona esse ídolo, esse Deus na tua vida. Está cultivando o pecado secreto.
Se essa igreja for desse jeito, a pergunta é: por que Jesus traria pessoas para cá? Por que Jesus pegaria alguém pela mão e traria para dentro da igreja? Se chegando aqui, o mau exemplo que você vai dar para essa pessoa é pior do que se ela estivesse lá fora. Se essa pessoa vem para um encontro como esse, uma igreja dividida, cheia de problemas, e ela vai reproduzir isso. Por vezes, Jesus não atrai pessoas para uma igreja porque essa igreja não é saudável. E ela se questiona por que não está vindo. Porque Jesus não quer que aquilo se reproduza. Já parou para pensar nisso? Agora, ouse ser saudável, ouse ser simples, obedecer a palavra. Jesus vai começar a atrair, um aqui, outro ali. Não pense em multidões, mas pense em vidas. Ele vai alcançar. Bom, falei bastante coisa. O meu tempo já estourou. Na verdade, o Rafael não me deu tempo, então eu estou dentro daqui do meu tempo. Como nós podemos testemunhar de Jesus ao mundo? Comece por essas coisas, tá? Vocês não precisam das últimas novidades. Não precisam atrair aqui pessoas por causa de programas, igrejas que estão sendo bem-sucedidas em outros lugares. Vamos adaptar isso, trazer para cá. Vocês não precisam disso. Não precisa. Não precisa replicar uma igreja norte-americana aqui em Piauí. Não precisa. Vocês não precisam trazer ministérios inovadores, sabe? Ninguém nunca viu, e a gente criou um negócio novo aqui. Não precisam ter ministérios famosos que aparecem na internet, que todo mundo vê, começa a atrair gente do Brasil inteiro para cá porque vocês estão ficando famosos. Não precisa disso. Vocês querem testemunhar de Jesus ao mundo? Vocês não precisam de shows, contratar uma banda profissional. Vocês não precisam de personalidades. Não precisam ter uma figura carismática no púlpito, pregando, que assim, deixa as pessoas eletrizadas. Não precisa disso. A igreja nunca foi marcada por isso. A igreja sempre foi marcada por gente simples, comum, e que Deus poderosamente usa nas suas limitações, para que Cristo apareça. Paulo disse isso: somos vasos de barro, trincados, para que a beleza do Evangelho de Cristo apareça, porque senão é só personalidade que aparece. Você não precisa disso. Sabe do que você precisa? Perseverar no que importa, compartilhar o que você tem uns com os outros, e se reunir o máximo que você puder. Faça essas coisas, e você vai ver o que Jesus pode fazer. Pode parecer insignificante, pode parecer frágil para o mundo vai olhar para isso e falar: é só isso que vocês têm para oferecer? Eu vou para outra igreja. Pode ir. A gente está aqui por causa de Jesus, não é por causa das coisas. Pode ser insignificante para a gente mesmo. A gente olha para isso e fala: nossa, mas não tem atrativo a nossa igreja. Pode parecer insignificante, mas é o que pode cativar as pessoas ao redor, porque as pessoas desse mundo estão cansadas das últimas novidades, estão cansadas de shows, isso não traz vida para elas, de programações, de atividades, estão cansadas de mídias sociais. Elas precisam do Deus amoroso, perdoador, generoso, que transforma vidas, e eles só vão encontrar isso na igreja que está amando a Jesus e fazendo o que Ele manda. É assim que vai ser a Nova Jerusalém, tá? Na Nova Jerusalém não vai ter um telão de LED. Na Nova Jerusalém não vai ter microfone. Na Nova Jerusalém não vai ter grandes prédios. Nova Jerusalém sabe o que vai ter? Vai ter a presença de Deus. Um povo reunido a uma só voz, entoando cânticos de louvor, é o que nós lemos em Apocalipse. Um mar de pessoas, de toda tribo, língua, nação, cantando a uma só voz ao Senhor da criação, a Jesus Cristo. Ele é suficiente. É isso que nós teremos na Nova Jerusalém. E enquanto nós não chegamos lá, nós convidamos pessoas para participar disso. E sabe como a gente convida? Mostrando para elas: vai ser assim, muito melhor, mas vai ser assim. A gente não precisa te iludir, te jogar uma isca para você vir. É isso que você vai ter no céu. Você quer isso? Não quero. Então fica no mundo, porque o céu vai ser assim. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Igreja Batista Espaço Vida. Obrigado pelo que o Senhor já fez nessa história até agora, pelas almas e vidas alcançadas. Mas o nosso pedido é que isso não pare aqui, continue. Talvez as pessoas que estiveram até a história dessa igreja para construir as coisas, para alcançar outros, não estejam mais aqui.
E que essa igreja não fique apenas olhando para o passado, mas olhe para o que tem agora. Qual é a mão de obra de agora? Quem é que está aqui agora? O que é que nós podemos fazer? Que essa igreja esteja preocupada em fazer o que o Senhor espera com o que tem. E enquanto ela faz o que é simples, oramos para que o Senhor atraia pessoas. Salve vidas. Em nome de Jesus. Amém.